Bom dia, Sidney. Bom dia. Lá eu hoje assino como diretor de futebol, né? O diretor de futebol, grande Carlos Alberto. Carlos, eita, você viu aí a entrevista do teu técnico, do Marcinho Guerreiro, chega para esse desafio de eliminar a equipe do Santa Cruz, depois eliminar o próximo adversário e colocar o Fluminense na fase de grupos. Como é que está sendo esse trabalho de vocês aí nos bastidores do Fluminense? Sidney, falar do Marcinho Guerreiro é algo que é satisfatório, né? Trabalhei com ele quando atleta, lá em 2016 no Motoclube. Ele é auxiliar do Rio Carpino, tivemos essa situação, né? E hoje, ele vindo como treinador do Fluminense, eu nessa nova função, para mim é um prazer. É uma pessoa que dispensa comentário, vive um grande momento. Teve agora um acesso com a equipe lá da 2ª Divisão de Pernambuco. E acredito que vai fazer um grande trabalho no Fluminense. Como que o Fluminense chegou ao nome do Marcinho Guerreiro? Assim, eu digo que veio vários nomes, né? Mas essa situação foi algo que foi tratada junto com o presidente, direcionada por ele. Ele me deu a função de estar vendo a questão de atleta, avaliando, analisando, filtrando, trazendo informações dos atletas. E ele, dentro do seu poder, disse que havia a questão do técnico e aconteceu de me informar que seria o Marcinho Guerreiro, para minha satisfação. Beleza, então, Carlos, nós sabemos que o Fluminense tem a pré-Copa do Nordeste pela frente, tem um Santa Cruz, uma equipe tradicional, mas que não vive uma boa fase em relação a dentro de campo e até mesmo o extra-campo, mas é o Santa Cruz, não adianta, é o Santa Cruz, tem camisa, tem peso, enfim. O Fluminense formando esse elenco, vai ser um elenco maduro, um elenco intermediário ou um elenco realmente jovem para essa temporada que está chegando? Na verdade, Sidney, a questão do elenco do Fluminense, eu gosto de frisar sempre. Todas as competições que o Fluminense disputa para chegar. Nunca vai ser mero participante. E a questão da formação do elenco é um elenco de forma atletas maduros, lógico, também vai ter nossos jovens. Sim. Até porque é algo que o Fluminense prioriza bastante, tem a prata da casa. Já temos aí um número expressivo de 7 atletas da base, já no elenco profissional. Vai vir mais, com certeza, esse trabalho que é feito da base lá com os professores Binha, o Tonho e toda a equipe, mas creio que vai ser esse elenco bem experiente. Carlos, muitos torcedores não sabem, mas o Fluminense hoje tem vários jogadores espalhados por grandes clubes do futebol brasileiro. Você pode relacionar algum desses jogadores aí? Verdade, é algo que eu falo com imensa satisfação, até porque eu sou oriundo da base do Fluminense e hoje o Fluminense vive um momento muito bom na base, com jogadores em grandes clubes do Brasil, certo? Tanto Cruzeiro, próprio Ceará, entendeu? Próprio Criciúma. E assim, estamos trabalhando para mudar na história do Fluminense, abrir ainda mais as portas dentro do Brasil. E se eu não estiver enganado, o Fluminense é o único que segura a sua base durante o ano todo, né? Não para a categoria de base com o trabalho intensivo. Na verdade, o Fluminense não para. Eu friso sempre que o Fluminense começa o trabalho em janeiro, termina em dezembro, volta em janeiro e finaliza em dezembro de todos os anos. Tá certo. Agora voltando ao profissional, esse trabalho que está sendo feito com o Marcinho Guerreiro, os jogadores deverão ser anunciados a partir de quando? Sidney, assim, é algo que nós estamos tratando de forma bem interna. Professor, tivemos o primeiro contato no sábado, tivemos o segundo contato ontem, provavelmente teremos um contato hoje, até para definir a questão da vinda dos atletas, essa questão da parte da pré-temporada, que é algo que é primordial, temos um curto espaço de tempo. Acredito que ao longo da semana vamos começar a ter mais embasamento dessas informações em relação a atletas e sua apresentação. Olha, ontem, durante a entrevista dele no Mesa Redonda, ele deixou bem claro, né, sobre o Campeonato Piauiense de 2025. Ele disse, olha, já joguei, disputei campeonato aí com o River, e o que eu já estou sabendo é que o campeonato promete ser um dos mais difíceis da próxima temporada. Então, tu aposta nessa dificuldade também? Será um campeonato bem disputado? Sem dúvida, até pelo fato de tido uma boa 2ª divisão e acredito que a federação vai trabalhar ainda mais, visando assim essa competição de alto nível em 2025. Caímos no grupo que todo mundo está selecionando, que é o grupo da morte, né? O grupo mais difícil, mas creio que os dois grupos são grupos difíceis, né? Até porque no final das contas todo mundo vai se encontrar, vai jogar um contra o outro, mas nós vamos trabalhar com os pés no chão, com muita humildade, visando chegar essa final. Sabemos que vai ser um caminho difícil, mas também sabemos que será uma competição muito boa e também muito difícil.
Ô Carlos, nessa primeira fase do Campeonato Piauiense, não tendo que viajar, facilita ainda mais, principalmente para a logística financeira do clube? Sem dúvida, Sidney. Esse é fator primordial. Sabemos, quem conhece futebol, quem vive o futebol, sabe que uma viagem a Parnaíba ela não é barata, tem toda a logística, uma viagem a Oeiras, a Piripiri, não sai barato, mas graças a Deus, assim, a federação teve esse bom senso e teve a questão do sorteio, né? Algo que está lá no regulamento. E isso nos ajuda bastante. Isso, para que você, torcedor, entenda, né, em relação ao Campeonato Piauiense, tem dois grupos, o grupo A e o grupo B. O grupo A, Fluminense, River, Altos e Atlético Piauiense. Todos com sede aqui em Teresina. Então, Estádio Albertão e Estádio Municipal Lindolfo Fonteira serão os palcos, né, dos jogos dessas equipes. Por isso que não tem a viagem. Já o Piauí Esporte Clube não. Tem como adversário o Oeirense da cidade de Oeiras, o 4 de Julho de Piripiri e o Parnaíba de Parnaíba. Vai ter que viajar mais a equipe do Piauí Esporte Clube. É onde entra a economia da logística e até o descanso dos jogadores. Sem dúvida, é um fator que a comissão preserva muito, busca ter sempre, que é o descanso, essa recuperação, que o preparador físico, toda a comissão se preocupa bastante, querendo ou não, porque a viagem é sempre desgastante, qualquer tipo de viagem desgasta, e acredito que isso vai nos ajudar a ter uma boa apresentação durante os jogos. Ô Carlos, como é que vai ser esse cronograma para a pré-Copa do Nordeste? Como eu falei, Sidney, eu estou aguardando o professor chegar, a gente ter traçar esses planos, essa meta, de quando vai começar a pré-temporada, a questão da logística até a pré-copa. Porque cada jogo é uma decisão. Cada jogo é uma decisão. Tiro único, não tem como errar. Tivemos o exemplo do Altos esse ano, né? 2 jogos, jogos aqui na capital. No nosso caso, sempre falo que o Fluminense as coisas são bem difíceis. Tem que ir lá. Vamos ter que jogar lá, mas independente disso, eu acredito que se preocupar com o nosso trabalho, com o entrosamento da equipe, ver a melhor forma de jogar, os 11 atletas que vão iniciar a partida. Logicamente, tem os suplentes que vão sempre dentro do jogo, ele entra e resolve a partida, entendeu? Então, assim, eu acredito que o professor Massinho tem experiência suficiente, vai trabalhar ao longo dessa pré-temporada, visando a melhor equipe que vai iniciar e focado nesse jogo que todo mundo já coloca que nós não vamos passar, mas eu sou... Que o Fluminense é o Santa Cruz. O favorito é o Santa Cruz e o Fluminense vai só... Exatamente. Então, assim, eu creio, sou bem otimista e digo que se o futebol se dentro de campo. Eu confesso a ti que eu não fiz o cruzamento, né, da pré-Copa do Nordeste. O Fluminense passando, faz outro jogo em casa ou é fora também? Acredito que seja fora. Então serão duas paradas difíceis. As primeiras informações que eu tenho é fora, mas temos que ter esse pensamento positivo de trazer o segundo jogo para Teresina. E tem aquela história, né? Quem quer ser campeão não escolhe campo nem adversário, tem que partir para cima e buscar essa vaga e essa cota boa da Copa do Nordeste. É uma competição difícil, Carlos, porque você foi jogador, hoje você é coordenador do Fluminense e sabe que quando você tem 2 jogos decisivos, sendo que um passa a ser a principal decisão, porque tem que vencer logo, não existe a segunda chance. Não, se a gente empatar, tira em casa. Não, é vencer, vencer, vencer. Se torna mais difícil psicologicamente para o jogador? Sim, não acredito assim. O jogador de futebol a vida, o momento, os clubes que passam é sempre uma decisão. E no nosso caso, eu digo que, como você frisou, fui atleta de futebol, eu gostava muito dessas partidas, entendeu? Que você tem que... O único resultado é a vitória. Isso, então eu falo que é questão de equilíbrio, os atletas têm que ter equilíbrio, tem que ter concentração, focar, errar o mínimo possível e ser eficiente na hora de fazer o gol. Vou fazer uma pergunta para ti que eu fiz já a todos os entrevistados aqui no Esporte Antares. Quando não tem calendário, fica difícil para contratar jogador? Dá um trabalho a mais? Muito, muito. Inicialmente eu tive as conversas com alguns atletas locais, atletas de fora, né? Sempre esbarra nesse obstáculo, calendário. Professor, qual que é o calendário do Fluminense? Muitos pensam que o Fluminense teria Série D, Copa do Brasil, e eu fui lá, explanei para eles que o Fluminense teria pré-Copa do Nordeste e o estadual. Muitos falam, pô, professor, eu imaginava que seria o ano todo, mas eu falei a eles que o Fluminense a camisa tem um peso, né? Tem verdade. Então, assim, vindo, com certeza, o segundo semestre, para eles estariam garantidos e outra equipe, até porque vindo, fazendo um bom trabalho dentro do Fluminense, abriria outras portas, né? Abrir outras portas em outros clubes para eles. É verdade, o J. Araújo, que é o nosso comentarista, né? Narrador esportivo e repórter, que hoje está curtindo férias, curtindo só praia, o Jotinha, ele costuma frisar, o jogador tem que também analisar
que quem não tem calendário, mas um exemplo, o Fluminense, o River, o Eirense, né, e o próprio 4 de julho, mas passa a ser uma vitrine, porque você pode amanhã ser contratado pelo Altos para disputar Copa do Nordeste, Copa do Brasil, ou pela equipe do Parnaíba e para as demais equipes, porque hoje os jogos também são televisionados. Então eu acho que o jogador tem que ver essa parte também de estar numa vitrine do Campeonato Piauiense. Como eu falei para você anteriormente, o Fluminense é a vitrine, independente de qualquer estágio que esteja disputando qualquer competição. O atleta que vem para o Fluminense sempre se destaca, na maioria das vezes sai até durante a competição. Tivemos exemplos aí desde 2022, o próprio Mário Sérgio, que foi o nosso artilheiro, hoje joga na Chapecoense. Verdade. Saiu durante a competição. Então, assim, eu friso sempre ele porque é um atleta que está aí disputando Série B de brasileiro. E outros, né? Então eu creio que esses atletas que estão vindo, os atletas direcionados pelo professor Massinho, vai nos ajudar e com certeza vão conseguir o objetivo e em seguida eles vão ter outra casa para trabalhar. Beleza, então, Carlos, deixa eu agradecer a tua participação aqui no nosso programa, lembrando que as nossas câmeras e os nossos microfones estarão sempre à sua disposição e à disposição do Fluminense. Eu que agradeço, meu amigo, pode contar sempre comigo. Beleza, então, até aí foi o bate-papo com Carlos Alberto, coordenador geral do Fluminense. O Esporte à Tarde de hoje vai ficando por aqui, um abraço a todos, valeu, tchau, tchau, galera!